Gostaria de dar boa noite aqui aos nossos convidados, né? O Charles Silva, grande Charles Silva, que é um grande militante aí de direita, assumido, né? Jovem, cristão na política também, que está aqui hoje. Obrigado pela sua participação, viu, Charles? É um prazer estar aqui. Eu tinha muito tempo, né, que eu já queria vir aqui, estar aqui debatendo com vocês, conversando um pouco sobre política, né? Que é um dos assuntos que eu mais gosto aí. Bacana. E também do lado do Charles, né? Não é a primeira vez, já é corriqueira a presença dele aqui, nosso advogado criminalista Gil Ferreira, que sempre está aqui para nos tirar algumas dúvidas. O que é que vai acontecer, o que é que não vai acontecer. Boa noite, Gil. Pessoal, boa noite. Obrigado, Alain. Obrigado, Felipe Vicente, mais uma vez pela presença aqui. E vamos esclarecer aí essa polêmica aí, né? O que está acontecendo, né? Vamos lá, vamos trazer bastante luz hoje para... Muita gente que fala assim, eu odeio política, eu não gosto de política, mas ela tem que entender por quem que ela é regida. Ela não é regida somente por um presidente, ela não é regida somente por um governador, ela não é regida somente por um prefeito, ela tem outras pessoas envolvidas aí nessa situação. Tá aí, ó, essa tela aí, os ministros no exatamente atual, agora já tem um outro aí que não está aqui, né? Essa composição é antiga. Essa é antiga. Deixa eu pegar, esse aqui já morreu já. Falta o Cássio Nunes aí. Vamos pegar aqui, o mais atualizado aqui. Falta o petista do Cássio Nunes, indicado pelo bolsonarista. Mas vamos pegar, pelo Bolsonaro de direita. Então, estou muito louco, cara. Vamos pegar alguns aqui, umas figurinhas repetidas aqui, Felipe, que inclusive que é o da polêmica, né? O carequinha ali, né? O ditador do judiciário ali. Esse aqui com essa cara de capeta aqui, né? Tem que tomar cuidado aqui. Senão... Ele mesmo, ele tá... Ele vai mandar te prender, hein? Vai, pô. Tem que tomar cuidado, senão daqui a pouco eles mandam fechar minha live aqui, né? Tem um mandado de noite aí, 11 horas da noite pra te levar. Mas eu não falei qual, né? O cara de capeta pode ser qualquer um, né? Não é no desses aqui. Mas essas figuras que estão aparecendo aqui são os chefes do STF. Então, ou seja, Supremo, ou seja, quando fala Supremo é uma coisa, o grande, quem manda, Supremo Tribunal Federal. É os caras que mandam acima de tudo, ou seja, chegou no final, não decidiu algum problema, algum BO grave na situação, é esse que comenta. Eu vou perguntar para o meu amigo Charles também, que está presente aqui, sobre essa situação. Muitas pessoas estão a favor do deputado por ter falado aqui, ó, não, vocês que mandam aqui não, né? Vocês estão achando que vocês é Deus, entendeu? E nós temos hoje adeptos do deputado e outros que estão falando, o Supremo está certo, tem que prender essa fé das unhas mesmo. Qual que é a sua opinião, meu amigo Charles? Então, para quem não me conhece, meu nome é Charles Silva. Eu tenho alguns vídeos lá, eu sou mais frequente aí no Instagram, tá, pessoal? Então, primeiro, que sem liberdade de expressão não existe democracia. Essa é uma das vertentes, né? E hoje no Brasil a gente vê que a liberdade de expressão ela é cerceada pela imprensa, ela é cerceada pelo STF na imprensa, pelas pessoas, né? E principalmente por um deputado que tem aí pela lei, ele é resguardado com a imunidade parlamentar. Então, o que fizeram com ele é algo totalmente absurdo, principalmente pelo fato de que mandaram para ele, prender ele em flagrante. O que poderia prender um deputado em flagrante? Tivesse praticando um grupo armado, né? Um grupo armado para ali combater ou matar alguém no STF, alguém que está ali acusando. E eles simplesmente foram lá na casa dele para prender ele em flagrante, o que não poderia. O que eles poderiam falar através das coisas que o Daniel Silveira disse ali? O que eles poderiam ter feito? Eles poderiam pegar aquilo e processar ele penalmente, mas não chegar e mandar prender o Daniel Silveira simplesmente por ele ter falado. Aqui a gente está aqui para julgar se o que ele falou é certo, se o que ele falou ele não devia ter falado aquelas palavras, não sei o quê. Só que tem muita gente que não conhece o Daniel Silveira pessoalmente, né? Eu conheço o Daniel Silveira pessoalmente e eu vejo nele um autoconhecimento sobre o comunismo, sobre a esquerda no Brasil, né? E ele é um cara que também estabeleceu um projeto aí agora no Brasil, que é um projeto aí que é o projeto de penalizar as redes sociais pela censura aos conservadores, né? E eu acredito que essa é uma grande perseguição que está sobre ele aí no STF. Não fala do que ele falou. Alain, primeiro de tudo, a liberdade de expressão ela tem limites. Sai emitindo a sua opinião para ver o que acontece. Sai ali na rua e chama alguém de macaco. Você está emitindo opinião. Isso pela lei é chamado de injúria. Então, há limites. Eu falo isso como criminalista. Eu sou garantista. O que é o garantista? É o cara que busca o melhor para o cliente, independente de quem seja.
Eu faria a defesa desse deputado? Sim. Eu ia pautar assim, a minha defesa totalmente no que fala a lei dentro das prerrogativas dele como deputado? Sim. Só que a liberdade de expressão, ela tem limites. Não quer dizer que existe uma censura, mas a liberdade de expressão, ela encontra limites. Ô, Felipe, você acredita que talvez haveria outras formas de se expressar sobre uma determinada indignação ao STF? Ou independente da forma que ele se manifestar contra, ele teria alguma punição, Felipe? Bom, é como o Gil trouxe, né? O fato dele não ser a favor da ditadura, né, judiciária dos ministros do STF, o fato dele ter essa indignação não dá a ele o direito de querer atacar e incitar um AI-5, né? Falando que tem que ter um AI-5 no Supremo Tribunal Federal. Até mesmo porque isso pode encarar como quebra de decoro parlamentar. Resume para as pessoas que não sabem o que é um AI-5. É o fechamento do Congresso Nacional, o fechamento do STF, literalmente, fecha tudo, vocês ficam calados, quem manda sou eu. E esse AI-5 foi uma medida inconstitucional realizada na ditadura militar, né, em 67, após um deputado federal fazer fortes críticas ao atual governo vigente. Então agora, né, o deputado, no uso de suas atribuições, ele extrapolou o limite, né? Então, assim, eu entendo a indignação do deputado, sim, mas eu acho que ele não deveria ter usado palavras tão pesadas aos ministros. Esse ponto de vista a favor do deputado, você ainda insiste que dentro dessa situação, você acredita que realmente o STF tem sido arbitrário nas suas decisões, não só na do deputado, Charles? Então, vamos lá. No vídeo, o Daniel Silveira, ele ataca não a instituição do STF, ele ataca um ministro do STF. Ministros que no qual tem julgado a lei como da forma que eles querem. Ministros que, no caso, têm aí libertado bandidos e prendido pessoas justas. Ministros que têm mandado invadir casas de pessoas honestas. Então, o que ele tem criticado em seu Instagram, em suas redes sociais, são as pessoas dos ministros do STF. Ele falou ali muito sobre a liberdade de expressão. E eu quero colocar aqui, ó, que vamos lá comparar um país de primeiro mundo, que é uma grande democracia, que é os Estados Unidos. Lá a Constituição, ela não tem o tanto de emendas que a Constituição brasileira tem. A Constituição brasileira tem mais de 100 emendas. E isso é algo horrível para uma democracia e mostra que é uma Constituição falha. São quantos artigos? É 11, né? É 11 ou 12 artigos que tem a Constituição Federal americana? 27, isso mesmo. 27 artigos. Aí vamos colocar aqui, ó, a primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos fala sobre a liberdade de expressão, e não é só uma frase não, igual a brasileira não. Fala aqui, ó, o Congresso não deverá fazer qualquer lei a respeito de um estabelecimento de religião, ou proibir o seu livre exercício, ou restringir a liberdade de expressão ou da imprensa, o que no Brasil não tem na Constituição. Fala aqui, imprensa ou direito de pessoas se reunirem pacificamente e de fazerem pedidos ao governo para que sejam feitas reparações e queixas. Então, o que quer dizer? Essa daqui é a Constituição dos Estados Unidos sobre a liberdade de expressão. A nossa brasileira só fala assim, é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. A gente vê que a Constituição brasileira é uma Constituição muito falha, e que a gente vive um país que qualquer direito pode ser violado. O direito à propriedade privada é violado, o direito à liberdade de expressão, o Estado pode te obrigar a usar o que você não quer. Então a gente vê que isso é muito fácil, simples, fácil. Você que esteja vulnerável, então, a nossa Constituição, Charles? A nossa Constituição, ela é falha. Ela foi construída por pessoas totalmente de esquerda. Em 1988, a gente tinha um Congresso totalmente de esquerdista. Não tinha uma oposição, de fato, para criar uma Constituição. A gente vê que a Constituição ela é muito falha. Ô Charles, você que está aí, como diz, o jovem na política, depois nós vamos entrar nessa questão aí do cristianismo, nós vamos ficar mais no finalzinho sobre essa questão, né? Mas você que está agora inserindo e interessado no envolvimento aí de discutir, de entender mais sobre política, inclusive visitar, eu acompanho suas redes sociais, percebo que você tem fotos aí com Gabriel Monteiro. Com esse próprio Daniel Silveira aí, e outros políticos, o próprio vereador mais bem votado, o Nicolas Ferreira, né? Cabo Gino Amaral. Então eu percebo que você já tem uma linha que você já entende que você quer seguir. É uma linha bem mais conservadora, uma linha que defende mais o que o Bolsonaro especificamente tenta defender com o seu governo. Na sua opinião, essa questão
do legislativo dominar, o que falta para acontecer o que o Felipe acabou de dizer? O que falta para que realmente os poderes realmente respeitem cada um? Porque o que nós percebemos é judiciário atravessando legislativo, legislativo atravessando executivo e assim por diante. O que falta para os poderes realmente ficar cada um no seu quadrado? Simples. O que acontece? Hoje no Brasil há uma luta de poderes, igual ele referiu, uma luta de poderes, em que pessoas levam sua ideologia, né, voltando aqui ao assunto de esquerda, porque não é um assunto de ideologia de direita e esquerda que deve ser omitida da política para a esquerda. Falar de política sem ideologia é a mesma coisa que jogar futebol sem bola. Então, eles utilizam a ideologia. E a ideologia hoje no Estado, ela é maciça. Então a gente vê que pessoas que foram colocadas por um presidente de esquerda lutam por ideais que os conservadores não querem. Lutam por pautas que os conservadores desprezam, que a esquerda luta, que a esquerda defende. Então, o que mudaria, o que poderia mudar hoje para que os três poderes eles não interferissem um no outro? Primeiramente, que é a Constituição. A Constituição é muito falha. Então, um poder pode muito facilmente interferir em outro poder, interpretando a lei de uma forma diferente. Então, no meu ver, por exemplo, isso que o STF fez agora com o Daniel Silveira foi muito interpretar o lado pessoal deles e não interpretar o que a Constituição fala. Porque se a Constituição também defende o deputado, que ele é inviolável, palavras, opiniões e votos, ele também tem que olhar esse lado, e não somente o lado de que ele tem que chegar lá e prender o cara porque o cara ameaçou ele, porque o cara xingou ele. E outra coisa, estava estudando uma hipótese de libertar o Daniel Silveira e colocar uma tornozeleira eletrônica no pé dele para que ele não pudesse chegar perto do STF. O que é isso? Querem acabar com a liberdade das pessoas de ir e vir? Por que querem fazer isso com ele? Vemos que é uma questão de acomodação. Eu quero me sentir seguro. Uma questão de acomodação própria e não uma questão de vou cumprir a lei, que é o que eles deveriam fazer. Geralmente essas questões mais radicais nesse sentido são ideias conservadoras, são ideias de direita. Já as ideias mais libertinas, mais abertas, tende a ser mais de esquerda. E aí a gente vai ter uma eterna luta entre esquerda e direita. Pois só um adendo aqui. A questão de liberdade, né, que ele acabou de falar aqui, que a direita ela costuma falar muito de coisas radicais e tudo, mas a gente vê que no final quem acaba sem liberdade, o Estado que acaba sem liberdade é o Estado onde a esquerda domina, né? Onde impõe o socialismo é imposto, na verdade, e não o capitalismo que o conservadorismo prega. Não, beleza. Vamos continuando aqui. Inclusive o Aguinaldo, o abraço para o Aguinaldo, ele está aqui discordando de tudo que você está falando, Charles. Ele está dizendo o seguinte, qual parte o Charles não entendeu que o deputado bandido fez um ataque direto à democracia? Então vamos lá. Se o Daniel Silveira é um bandido, por que eles não encontraram droga na casa dele? Se foram lá. Se ele é bandido, por que não tem uma acusação de narcotraficante, alguma coisa assim? Se ele é bandido, por que não prenderam quem jogou bola com a cabeça do Bolsonaro? Por que não prenderam? Por que as coisas têm que ser só para um lado e não é para o outro também? A gente vê que há uma questão de ideologia que realmente parte por um lado que quer acabar com os conservadores. A censura na internet, por exemplo, é com as pessoas de esquerda ou com as pessoas de direita? As radicais. Quem são as pessoas que querem a censura? São os de direita ou são os de esquerda? A gente vê que os de esquerda que realmente querem a censura, querem te obrigar a colocar uma máscara. Então a gente vê quem são os radicais. Quem são os radicais, na verdade? Inclusive, aí eu jogo pro Charles, eu escuto isso muito, inclusive, dos cristãos, que se dizem cristãos, conservadores, sendo a favor de pena de morte ou de tortura. Qual é a sua opinião sobre isso? Vamos lá. Falam muito da ditadura militar lá, que teve lá a tortura e tal, mas vamos lá, os caras mataram policiais, os caras explodiam banco, velho. Os caras sequestravam policiais. Aí vamos lá, sequestrar sua filha. Pegou um dos comparsas lá. Você vai querer que faça de tudo para devolver sua filha ou você vai... Não, trata ele com carinho aí. Não, você não vai passar a mão na cabeça, mas é só repetindo. Trata ele com carinho aí. E se ele não quiser falar? Trata ele com carinho aí. Sua filha tá lá, sendo estrupada, igual lá o Champinha lá, que a Maria do Rosário lá defendeu e o Bolsonaro tava contra.
cara lá foi lá, sequestrou 2 meninos e mataram eles. Então, tipo assim, é uma questão de preservar aquelas pessoas que pregam o bem, que pregam a paz. Aquilo, nós conservadores, a gente prega aquilo que é admirável, é fácil de ser destruído, mas é difícil de construir. Então, por exemplo, uma vida de uma pessoa que está ali, construiu sua vida na sociedade, é uma pessoa de bem, é morta por um bandido, que foi ali roubar um celular, por exemplo. O cara que foi ali, ele está falando de afrouxar a lei. Para mim, isso é afrouxar a lei. Não falei em afrouxar a lei, não. Reparando aqui, Falei, desculpa. Para mim, o que ele está falando é reafrouxar a lei. Porque quando você pega ali um bandido, o cara rouba o seu celular, milhares de pessoas são mortas. Eu vi um vídeo impressionante de um menino que ele entregou o celular e o cara ainda deu um tiro na cabeça dele. Então, para mim, isso é facilitar ainda o bandido dele ainda cometer mais delitos. A Vera está dizendo que o Brasil não mudou em nada. A expectativa não era mudança com Bolsonaro. Bolsonaro não pode ficar alterando o decreto sem a consulta prévia do Congresso Nacional, como fez o decreto das armas, pois a lei do Estatuto do Desarmamento. Agora, tem uma coisa ali que ela falou sobre a questão de armas, o Bolsonaro fazendo decretos e tudo. Isso é uma promessa de campanha. Quantos políticos não cumprem aquilo que eles prometem? O Bolsonaro quer cumprir aquilo que ele prometeu. Ele colocou um ministro da Justiça, que foi o Sérgio Moro, que era um cara desarmamentista. Só que eu acho que nem ele mesmo sabia. Ele foi descobrir depois que o cara era desarmamentista, que ele já tinha colocado. Porque muita gente queria o Sérgio Moro lá. Então o cara ele quer cumprir aquilo que ele prometeu. Agora, uma questão, houve um referendo em 2005, em qual o Lula ele sonegou esse referendo, em que a maioria da população queria ter uma posse e a posse de arma de fogo. E ele, mesmo assim, como é uma ideologia de esquerda, ele ignorou esse referendo e não deu a arma para a população. Então, a população de bem hoje, ela não tem arma, mas o traficante ele tem. Então, o que hoje o cidadão ele quer? Ele quer, se o Estado ele não pode proteger, ele quer ter sua proteção, porque o Estado ele não pode ser, nunca vai ser onipresente. Ele nunca vai estar lá na porta da casa da pessoa protegendo ela 24 horas. O que você acredita que falta para ter mais interesse da juventude, né, para poder sair mais das redes sociais, sair dos jogos, sair dos videozinhos de funk, sair da parte de outras situações e se interessar realmente para o crescimento do nosso país, né? A gente vê que ainda é muito baixo o número de jovens que se interessam por política. Por que você acha? O que está faltando? Como o jovem ele cria a sua convicção política, ele cria aquilo, o que ele pega daquilo que é bom e o que é mal. Antigamente era através de jornais, era através da rádio, né? Hoje não, hoje é rede social. Então os jovens hoje... Então ele pode escolher, né? Se ele escolher ficar só de música o dia inteiro, ele não vai ter praticamente nenhum acesso à política, né? Exatamente. E hoje o jovem, ele normalmente ele é inserido em uma bolha social. O que é uma bolha social? Você costuma curtir coisas somente da esquerda, Lula, Maria do Rosário, essas coisas bem legais. Aí só isso vai ser mandado para você, porque a rede social ela tem tendência a te incluir nessa bolha. E essa bolha ela vai criando a sua opinião, né? Porque você só vai recebendo conteúdo que é de esquerda. Então hoje o jovem ele cria sua convicção política a partir disso, né? Da rede social hoje, que o jovem ele está inserido. Ele sabe os seus direitos, mas ele não procura saber os seus deveres. E o que é o dever hoje, por exemplo, de um jovem cristão? O jovem cristão ele tem que entender que a política ela tem tudo a ver com a religião. Porque em países em que não se pode ler a Bíblia, é tudo através da política. É porque pessoas que governam não querem... Colocaram uma lei específica proibindo isso, né? Proibindo a liberdade religiosa, essas questões. Então, o jovem, ele tem que estabelecer essa convicção para ele. Essa convicção de que ele tem os seus direitos, mas que ele também tem que buscar os seus deveres. Esse nascimento para a política e realmente o jovem ocupar o espaço da política nacional. Então, o jovem vem dessa base, né, que eu falei com você, que tem que saber seus deveres, seus direitos também, mas hoje para o jovem ele tem que entender que a política também é algo legal e que pode alimentar coisas boas para ele também no futuro. Né? Porque hoje, por que a gente compra um carro de 40 mil e não compra um carro de 20 mil? Porque hoje a maioria das pessoas tem uma convicção política de que elas têm que votar em pessoas assistencialistas. E o jovem ele tem que mostrar que esse não é o caminho correto.
né? E para o jovem é muito interessante ele entender que também a política ela é algo legal, ela é algo intuitivo de você conhecer pessoas que têm conhecimento, pessoas que realmente podem te acrescentar algo, né? E hoje eu vejo uma onda conservadora muito grande no Brasil, né, referente a jovens, né? Hoje eu participo também do movimento que é a JDB, que é a Juventude Democrática do Brasil. Eu fui em Brasília, numa confederação em que teve jovens de vários estados, do Mato Grosso do Sul, de Brasília, de Minas, de São Paulo, do Rio de Janeiro, e são jovens que realmente querem um Brasil melhor. E hoje, a maioria da população no Brasil ela é consideravelmente conservadora. E isso você pode muito bem ver, porque a maioria das cidades, principalmente cidades pequenas, tem uma igreja cristã, né? E a maioria dos jovens hoje no Brasil eles são conservadores. E através dessa onda conservadora e da rede social, que mostra que a política ela pode ser algo que o jovem pode ser inserido, traz mais essa vontade para o jovem de hoje em dia. Não, o Elton Cardoso está dizendo que os jovens que ele admira, o Charles Silva, o Bruno Engler, Nicolas Ferreira, Breno Fonseca, Gabriel Monteiro, né? Pessoas que têm aí tentado seguir uma linha aí, ó, essa linha do embate, né? Essa linha do bater de frente. Inclusive, Charles, tem um vídeo seu aqui. Cadê o WhatsApp que sumiu aqui, meu Deus do céu? Deixa eu voltar o WhatsApp de novo aqui. Então você colocar aí? Vai lá. Fala que eu vou colocar um vídeo do Charles aqui nas suas atuações. Vou fazer um adendo aqui. É o seguinte, hoje o jovem, ele, às vezes na faculdade, quando a maioria das pessoas elas têm uma ideologia diferente dele, o conservador hoje ele se sente sozinho. Mas ele pode ver que hoje, se ele vir numa rede social e ele começar a expor a sua ideia, ele começar a expor a sua convicção, ele vai ver que ele vai encontrar pessoas com as mesmas ideologias que ele. E eu encontrei isso na internet, né? Então, se tem um jovem que você conhece, que tem essa base ideológica, que quer levantar a sua voz, é interessante, que ele quer entrar para a política, é interessante que ele comece pela rede social, né? Comece aos poucos, mostrando aquele que ele conhece, aquele que ele entende por ser bom ou por ser ruim, né? Porque a esquerda ela quer mostrar que eles são os bons e o capitalismo é um malvado, né? E na verdade é sempre ao contrário. Então, aí tem aqui uma ação que você teve, né? Até muito parecida aí com algumas pessoas aí do meio político que até então têm tentado se despontar na política, que é fazendo um determinado embate. Eu já vi, inclusive, pessoas tanto de direita ali no meio da esquerda confrontando, quanto de esquerda também no meio do direita confrontando aquele movimento. E aí você estava, nessa ocasião, passando ou você saiu da sua casa para ir lá confrontar o movimento de esquerda? Não, foi uma coincidência mesmo. Eu estava passando ali, no caso eu estava trabalhando, né? Estava fazendo umas entregas e vi pessoas ali defendendo a esquerda, né? Que no caso a maioria ali é tudo do PT, né, que era uma manifestação do PT, e eles estavam ali falando sobre o impeachment do Bolsonaro, pedindo o impeachment do Bolsonaro e tudo. E vamos ver o vídeo, vamos ver o vídeo. Deixa eu te perguntar, não mandaram ficar em casa? O que você está fazendo na rua? Estamos fazendo um protesto contra o Bolsonaro, genocida, que está matando um monte de gente no Brasil. Mano, você vai pegar coronavírus, o que você está fazendo na rua, pessoal? Põe a máscara, filho da puta! Põe a máscara, filho da puta! Meu Deus do céu, cara. Você tá vendo, Alan? É isso que eu tô falando. O Sognal até quis me corrigir aqui, falando que eu não tô desmerecendo o PT, não, Sognaldo. Eu reconheço, o PT hoje é o maior partido de esquerda da América Latina. Mas olha isso aí, cara. Genocida, seu tananana. Genocida, seu tananana. Pra não falar a palavra que o cara falou. Será que é isso que a esquerda representa no Brasil? Será que é essa mensagem que Luiz Inácio Lula da Silva quer passar? Que é um olhar humano para os menos favorecidos? Será que é isso? Porque do outro lado também tem, né? Seus jumentos, seus alienados e por aí vai. Então, assim, cara, o Brasil tá doente, velho. Tá ficando chato. Charles, essa linha do embate e de confrontar, na sua opinião, ela vai trazer algum benefício, cara? Porque, tipo assim, a gente percebe que enquanto ficar essa briga de direita e esquerda, porque uma coisa é o respeito mútuo pela minha linha de pensamento. Só que o que nós percebemos hoje é que ninguém quer respeitar ninguém. As pessoas querem que a outra mude de opinião e passe a pensar como ela. Qual que é a sua linha de pensamento nesse ponto? O que acontece? Hoje, se você ver um ateu, o ateu ele não acredita em Deus.
Tem ateu que ele não acredita em Deus. Ele, tipo assim, mas ele não quer que você não acredite em Deus. Ele sabe que você acredita em Deus, mas que é uma coisa boa. Que você não vai fazer um mal para ninguém, se você for um cristão, um evangélico, tudo. Mas tem um ateu de esquerda. O ateu de esquerda, ele quer que você seja ateu e que o mundo seja ateu. Tem um cara que é homossexual. Ele não está nem aí para o mundo. Ele quer viver a vida dele. Ele faz aquilo que ele acha certo. Tal, beleza. Mas ele não quer. Ele não está nem aí, ele não quer que o mundo seja homossexual. Mas tem uns ativistas da esquerda que querem que o mundo seja homossexual. Esse é o grande problema da esquerda. O fato de eu estar ali naquele momento é para provar, isso prova... Paulo Miguel, aqui deixa eu te perguntar. Olha para você ver, isso prova que os caras, eles não têm nem ciência daquilo que eles estão defendendo. O cara tá me chamando de genocida. Põe aí, o cara tá me chamando de genocida. Coloca aí. Coloca de novo. O cara tá me chamando de genocida. E o cara... Pera aí, vamos voltar aqui, que eu quero até pontuar aqui. Cara, que loucura, velho. Vamos lá. Nesse vídeo, especificamente, ali com Charles Silva, gente. Charles Silva, ele até então estava trabalhando ali, passando e viu o movimento vermelho. Viu o movimento vermelho. E ele já tem ali uma certa empatia com né, contra os vermelhinhos, né? E aí ele foi questionar. Olha o que aconteceu. Olha o que deu com o encontro da destra com a canhota. Pelo amor de Deus, olha, ó. Não, vamos te perguntar. Não mandaram ficar em casa? O que você está fazendo na rua? Estamos fazendo um protesto contra o Bolsonaro, genocida, que está matando um monte Toma de gente no cuidado, Brasil. mano. Você vai pegar coronavírus. O que você está fazendo na rua, pessoal? Genocida! Coronavírus. Genocida! Toma a prova que você tem. Põe a máscara, filho da Toma a prova. Nossa senhora! Clubismo, né, Você velho? tá É um doido? Atlético, Não tem diferença, não! E aí, Charles, assim, algumas pessoas com certeza te criticaram também por essa ação aí, né? Na sua opinião, realmente, você ali no meio deles ali, você acredita que isso não incita mais ódio em relação à direita e à esquerda, não? O que acontece? Esse vídeo mostrou que eles não têm conhecimento sobre o que eles defendem. Eles me chamaram de genocida sem eles nem me conhecerem. Então, basicamente, eles chamam todo mundo de genocida. Explica para as pessoas o que é um genocida. Genocida é um cara que sai assassinando todo mundo, mata um monte de gente. Genocida. Quem que eu matei? E o seu questionamento estava acerca de quê? O meu questionamento estava acerca de, eles mandaram ficar em casa. O que eles estavam fazendo ali na rua, tumultuando? Se eles pregam fica em casa, eles deveriam ficar em casa. Eles não deveriam ir para a rua. E no caso ali, por exemplo, vários deles estavam sem máscara. Então é hipocrisia. Eles mandam as pessoas utilizarem máscara. Se prende pessoas por causa da utilização de máscara, eles batem palma. Mas eles podem ficar sem máscara. Aí eu fui ali, né? Perguntar... Você também estava sem máscara? Eu estava sem máscara, porque eu não prego colocar máscara. Pra mim, a máscara não serve de absolutamente nada, tá? Porque você tira a máscara, você coloca a máscara, quem vai te dizer que se você tá na mesa do seu serviço, você não vai pegar coronavírus, você não vai comer de máscara. Vai estar um monte de gente ao seu redor. Aí já tem uma outra live. Né? Faça um pouco do reflexo do que você defende. Você acredita que o governo tá no caminho certo ou o Bolsonaro realmente não está conseguindo governar? Então, nós vivemos 13 anos de governos de esquerda. Fora aí os outros governos que também não eram de direita, né? Era um governo extremamente assistencialista e hoje a gente vive ainda um país extremamente assistencialista. Hoje o Brasil ele não é um país consideravelmente capitalista, mesmo tendo um presidente, principalmente pelo fato de que ele não governa sozinho. Então, para ele mudar as coisas, ele precisa dos outros poderes. Você vê aí ministro do STF chamando o Bolsonaro de Hitler. Né, acusando ele de ser nazista. Isso é um absurdo, né? O cara toma leite e fala que ele está fazendo apologia à supremacia branca. Então, você vê ali que hoje há realmente uma ideologia acima de muitas coisas. E isso não tem como negar isso, entende? Tem então, alguma coisa a ver essa questão dessa ação do deputado, voltando aqui para a gente ir encerrando, o deputado, até então, ele segue uma linha mais Bolsonaro ou ele tem seguido uma linha mais independente? Não, o Daniel Silveira, ele é Bolsonaro 100%. Você acredita que esteja havendo, nesse caso aí, uma repressão por causa do Bolsonaro, especificamente da linha de pensamento dele, né? Ou especificamente o fato que ocorreu? Então vamos lá. O Daniel Silveira, ele fez um projeto de lei recentemente em que multava as redes sociais por elas censurar
por elas censurarem conservadores, para censurar pessoas, não somente conservadores, qualquer tipo de pessoa, sem ser por coisas gravíssimas, como racismo, essas coisas. E a multa por rede social que infringisse essa lei seria de uma suspensão de 90 dias e de uma multa de 10% sobre o faturamento do último exercício. Então, o que acontece? O Daniel Silveira, ele não está mexendo com gente pequena. Ele está mexendo com gente extremamente grande, com gente que tem dinheiro. Tá? E a gente sabe muito bem que hoje no Brasil há um oligarquismo de pessoas que pagam para que projetos favoreçam suas empresas. Então é notório que há uma perseguição ali, até mesmo por causa da ideologia do Daniel Silveira, que é defensor do governo Bolsonaro, mas também por causa de projetos que ele vem fazendo para, ali de uma certa forma, lutar contra a liberdade de expressão que muitas redes sociais vêm influenciando, vêm infringindo nas pessoas aí. Ele tomou uma cerveja, o cara endoidou o cabeção com ele, ele vai lá no carro, pega a arma e dá um tiro na cara do cara. Por isso que eu não sou a favor. Tá, vamos lá. Primeiro, para você ter uma arma, você vai passar por exames, né, para você ter uma arma. Para você dirigir um carro, você não faz exame também? Faço. E isso deixa de pessoas morrerem porque a pessoa fez Não. E eles tiram o carro das pessoas? Eles tiram? Não. A arma ela é uma questão de liberdade, ela não só é uma questão de defesa. Não é porque uma pessoa ela vai ter uma arma que ela não vai ser penalizada pela lei. Como que um pai de família que tem ali seus filhos, tem sua família, ele vai portar uma arma e vai num bar, ele vai discutir ali e vai atirar numa pessoa inconsequentemente? Isso aí é ilógico. A pessoa, ela colocar que se as pessoas tiverem armas, elas vão começar a matar pessoas, elas vão começar, vai rolar um bang-bang, isso aí não tem nenhuma pesquisa que fala sobre isso. No entanto, que tem países que são super seguros e tem um porte de armas também. Depende do país, eu concordo. Né? Gostaria de agradecer a sua participação e, claro, as portas estão abertas, a hora que você quiser voltar aqui para a gente poder debater. Né? Obrigado pela sua participação aí, independente das nossas divergências. Ficarei feliz, muito feliz de voltar aqui. Foi um prazer enorme estar aqui debatendo aí. Muito obrigado aí pelo debatente aí, né? Na verdade não foi um debatente porque ele estava defendendo aí a questão mais jurídica, né? Mas fico muito feliz aí de estar aqui na rádio aqui. Sempre foi uma vontade minha de estar aqui. Eu acompanho, né? Às vezes não dá para eu acompanhar sempre, mas de vez em quando eu dou uma acompanhada e vejo que vocês têm uma grande influência aí sobre a população de Ibirité, né? E vocês fazem um grande trabalho aí e eu respeito muito esse trabalho que vocês têm feito aí.